Pois é, meus amigos. Como se já não fosse o suficiente o tanto de imposto que a gente está pagando ultimamente. Nosso digníssimo, amado presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora diz que o imposto sobre a herança é muito baixo e que as famílias, da pessoa que faleceu, que deixou a herança, tem que devolver mais para o governo. Devolver. Ele falou com essas palavras. E hoje vamos ouvir aqui o discurso desse execrável que está fudendo o nosso país. É um cara que é contra os cortes dos gastos dos governos, mas imposto ele quer. O cara que falou, vou vetar o imposto a taxa das blusinhas. Não vetou. Sancionou a porra da lei e não vetou. Não vetou a porra da lei. E agora ele fala que 4% é muito pouco. Tem que ser 40% como nos Estados Unidos. Porra! A gente já trabalha para um caralho nesse país, recebendo pouco e pagando muito pro governo e não recebendo nada de volta. Nada de volta. E ele tá falando de mais impostos numa época que o país tá todo fudido. A gente tá pagando 2 trilhões de impostos. Um valor que só é lá para agosto que se arrecada. 2 trilhões de impostos. E o cara quer mais imposto agora sobre herança. A pessoa não tem nem direito a ficar com grande parte do legado do pai, do que o pai construiu. Às vezes o pai, ele trabalha, ele trabalha bastante para deixar o dinheiro para os filhos, para eles fazerem faculdade, para eles abrirem uma empresa, para eles fazerem um curso, para eles investirem na própria família, ter uma casa. E ele tá dizendo que nós não temos esse direito, que a gente tem que devolver pro governo. É brincadeira uma porra dessa? Isso é bater na nossa cara e chamar a gente de puta. É exatamente isso. Nós somos escravos da porra desse governo. Temer tinha dado um pouquinho, tinha consertado um pouquinho a coisa. Temer não é perfeito, fez umas merdas lá também, mas ele deu uma segurada. Aí chegou a desgraça do Bolsonaro, fez essa porra sair da cadeia, começou a gastar feito uma puta ali. Nos 2 últimos anos de mandato, já começou já no primeiro, aí no segundo ano piorou, aí depois do terceiro pro último aí piorou de vez, né? Fez esse desgraçado aqui ser solto e agora a gente tá aí segurando a galinha pulando, como diz a Analice Salles. Agora vamos ouvir aqui esse execrável, esse homem que se diz presidente, mas na verdade é um moleque, né? O Biden, a gente perdoa porque ele já tá mais lúcido das ideias, ele tem que se aposentar. Mas ele tá muito lúcido, ele sabe muito bem o que ele fala. E na ideia dele, nós temos que pagar pro governo. A gente é puta do governo e a gente trabalha pra pagar para o governo. O Estado agora virou leão, virou basicamente o toma dinheiro da população. A gente agora voltou pra Roma. A gente é obrigado a pagar imposto de tudo que a gente tem. Se a gente não tiver, se fudeu. Vai levar o que tiver de pouco. De volta. É o governo romano. É o governo da época de Cristo. Enfim, né? Vamos ouvir o que o execradíssimo presidente falou. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Tá vendo com que ele tá preocupado? Ele tá preocupado com o imposto. Com o imposto. Cara, enfim, vamos continuar. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Cara, assim, como é que a gente vai doar para o governo algo que a gente tem pouco? A gente agora tem que doar para o governo a única coisa que a gente tem, a nossa fazenda, que é um legado, provavelmente a família. Quando uma pessoa tem fazenda, a família toda vai trabalhar na fazenda, basicamente. O legado vai ser ali a fazenda, tá ligado? Porque provavelmente trabalha com agricultura, com vaca, boi, criação de gado em geral. E aí os filhos vão trabalhando com isso, e é a sobrevivência da família. Aí ele tem que doar um pouco. Se tivesse 1000 fazendas, que eu duvido que aqui no Brasil se tenha 1000 fazendas, alguém tenha 1000 fazendas, se alguém conhecer alguém que tenha 1000 fazendas, 90 fazendas,
30 fazendas, 10 fazendas. Se alguém souber, por favor, coloque nos comentários e me corrija. Mas eu duvido muito. No máximo tem 3 ou 2 fazendas aí, um cara. Aí sim, doava uma pro governo. Eu não vejo necessidade nenhuma de doar pro governo. O governo que compra a fazenda. O governo tá interessado na fazenda, ele que compre. Mas o governo não quer gastar. Ele quer que a gente gaste. Pra ele gastar como ele quiser, no que ele quiser. Corrupção, com um monte de porra que só fode a gente. Continue. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de soberança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. E nos Estados Unidos... Devolver. Em devolver. Olha a linguagem desse filho da puta. Devolver. Devolver pra quem? O governo não deu essa fazenda pra ele, deu essa fazenda? Ninguém, o governo não deu nada. Todo mundo ali paga, todo mundo ali pagou. Se ele não pagou, foi os antepassados que pagaram por aquelas terras, tá? A não ser que ele tenha ganhado dos reis. Mas de qualquer forma, ele paga imposto pelas terras ali. Ele paga imposto pelo que ele vende, ele paga imposto de tudo. Nós pagamos imposto de tudo. Nós pagamos pra pagar, nós pagamos pra ganhar, nós pagamos pra vender, nós pagamos pra continuar tendo, nós pagamos pra reformar, pra fazer a manutenção. Nós pagamos imposto em tudo. Basicamente tudo é um imposto pesado. E esse canalha veio aqui dizer que 4% de imposto não é nada. O governo não tem que cobrar mais do que o devido. E já pagamos imposto de herança esse ano. Já pagamos imposto. E pagou imposto caro. Então esse cara, esse senhor que só pensa em receber, é um cara, mano, o pior tipo de presidente que poderíamos ter. Um presidente que só quer ser servido, mas não quer servir. E é nítido na linguagem dele, no discurso dele, que ele é um cara que só quer saber de luxar às custas do dinheiro público e viver ali de fama. Porque, cara, ele mesmo fala, cuidar de pobre é muito fácil, muito barato. Porque o pobre você dá uma coisinha e ele tá satisfeito. O rico não. O cara que tem um discurso desse ainda aplaudido mostra como um QI brasileiro é um QI, sabe, miserável. Sinceramente, eu não sei pra onde nós vamos parar. Se em 2026 o PT ou qualquer presidente parecido com ele, inclusive bolsonarista, próprio Bolsonaro, caso ele seja inocentado, não duvido que ele seja inocentado, que ele seja anulado, ele seja elegível de novo, não duvido, porque o nosso país é um país da impunidade. Mas a justiça tem raiva dele? Que nada. Pro Lula é benéfico o Bolsonaro, assim, como o Bolsonaro pensou que seria benéfico ele, Lula de novo. Que ninguém ia votar no Lula, muito pelo contrário, ele se esquece do centro, aquele centro que não se importa com política e vota no que acha melhor. Se esse aqui tá fazendo muita merda, tá gerando revolta, eu vou votar no outro que é o oposto. Foi o que aconteceu, votaram no Lula e aí vai. Ele quer 40% de imposto. 40% de imposto na herança. Tudo esse cara quer tomar. Tudo ele quer. Não quer dar porra nenhuma. E o que ele quer dar é migalha, é quase nada. É pela metade. É um governo sanguessuga. Nunca vi um governo tão sanguessuga na vida assim. Acho que nem na época do Lula 1 e Lula 2 e Dilma, o governo pensava tanto em tomar da população quanto o governo Lula de agora, o Lula 3. Nunca vi isso, cara. É um governo que é mão fechada, tá ligado? Pra população. Que corta tudo da população. Inclusive todos os cortes agora não é do governo. Não é do salário do governo. Não é dos auxílios, não é dos benefícios dos políticos, do judiciário. Não é. É tudo da população. Toma imposto da população, toma imposto da população e corta da saúde, corta da educação, corta da infraestrutura. Mano, eu não vejo como a população brasileira, eu não consigo ver, mas eu sei que é possível, consegue reeleger um cara desse em 2026. Em 2022, havia-se uma desculpa, Bolsonaro. Mas se Bolsonaro continuar inelegível e nós tivemos novos candidatos que não tem nada a ver com bolsonarismo e nada a ver com lulismo. Ali, Ciro Gomes não é um novo candidato, mas é um bom candidato da esquerda, né? Para o povo da esquerda votar. Na direita, até agora a gente não tem nenhum candidato bom assim, não tem. Só temos ali o palhaço do Bolsonaro, né, que já está inelegível, e a gente teve o Padre Kelmo, que não tem qualificação nenhuma para ser presidente, né? E para 2026, a gente só tem basicamente, de novo, talvez o Felipe Dávila, provavelmente ele vai se candidatar de novo, não confio muito no Felipe Dávila, acho que ele não seria um presidente tão
tão firme quanto a gente precisa. Aí a gente tem ali os possíveis nomes. Danilo Gentili. Acho que Danilo Gentili deveria ser competente por cargo. Eu acho, né? Não custa dar uma chance. Talvez o vice seja Beraldo, né? Eu provavelmente, se tiver missão, né? Se o partido missão tiver já consolidado, já tiver já aprovado, né? Já tiver formado, né? Tudo certinho, provavelmente o partido missão vai colocar alguém para ser candidato a presidente. E provavelmente vai ser o Danilo Gentili. Se não for o Danilo Gentili, vai ser o Beraldo, né? Eu acredito que o Beraldo vai ser candidato. Não é possível que o Beraldo não vai ser candidato. E aí, na esquerda, a gente vai ter Ciro Gomes de novo. Provavelmente vai ter alguém do MDB de novo. União Brasil vai colocar... União Brasil não é esquerda, ele é mais centrão. Centro-direita, centrão, né? Vai ter alguém ali aleatório de novo para ser presidente, que a Soraya foi a mais aleatória que eu já vi. Assim, né? Enfim. E aí? É isso. Então, eu só vejo duas opções viáveis principais. Se for pra esquerda, Ciro Gomes, pra direita, Danilo Gentili ou Beraldo. Ou talvez Beraldo seja visto do Danilo Gentili. Então, os dois pra direita. Então, novo, não tem um candidato que pareça ser competente o suficiente, forte o suficiente, firme o suficiente, né? E a esquerda só tem PSOL, que é uma merda, e PT, que é outra desgraça, né? Só Ciro ali se salva. Mesmo assim, há ressalvas do Ciro. Há ressalvas da Ciro, né? Mas entre o diabo, né, que é o Lula, e o Ciro Gomes, se tivesse só essas duas opções, eu votava no Ciro Gomes com gosto. Não votava no Lula, não. Porque pelo menos o Ciro Gomes foi um dos melhores governadores aqui da região do Nordeste, né? Ao contrário do PT, que é sempre um dos piores. Até a próxima.